Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui juntos mais uma vez, graças a Deus, para lhes falar hoje sobre um herói, um semideus, um deus, como queiram, do panteão grego. Esse personagem chamava-se Prometeu. Prometeu foi um mito grego e apenas para lhes relembrar do que tratam os mitos, eles são um conjunto de crenças e da cultura de um povo, da religiosidade também, e no caso, é um mito grego. Bom, Prometeu faz parte do panteão grego. Seu nome significa antevisão das coisas. Percebam isso, que lá no final, no meio e no final, eu vou novamente abordar essa antevisão das coisas. E sendo os gregos politeístas como eram, ele fazia parte desse altar sagrado. E tais deuses ou semideuses eram apontados como imortais. No entanto, tais como os homens viventes aqui na Terra, eram dotados de sentimentos de toda ordem, do tipo amor, ciúme, paixão, saudade, gratidão, desejo de ajudar ao próximo, enfim, essas coisas todas das quais somos dotados. Como em toda a mitologia grega, há várias versões acerca do seu nascimento, de quem eram seus pais, razões pelas quais viveu, enfim. Algumas versões o apontam como um enorme, um gigante enorme, forte, um titã. Era também ardiloso, hábil em fazer algumas trapaças, mas acima de tudo um criador de casos contra os deuses do Olimpo. Outros simplesmente o veneram como um co-criador da raça humana, ao lado de seu ao lado de seu irmão Epitemeu, e foi quem teria dado à humanidade o fogo divino. Quem deu esse fogo divino à humanidade? Prometeu. O que seria esse tal fogo divino, gente? Aqui que começam as coisas assim, meio que se ficarem complexas. Seria a possibilidade de termos o conhecimento das coisas? Teríamos sido dotados a partir daí? Termos o livre pensar, o livre-arbítrio, o poder de discernir entre o bem e o mal? Seria tal proceder semelhante ao comer da maçã do paraíso e o posterior castigo divino? Seriam fatos semelhantes? Enfim, reflitamos desde já dessa intrincada correlação dos fatos, aparentemente absolutamente distintos, mas essencialmente semelhantes na forma, ao fim e ao cabo. Prossigamos por ora com Prometeu, que criou a humanidade com argila e água, dando-lhes as capacidades antes citadas de pensar, julgar, amar, ter uma capacidade, enfim, de livre-arbítrio e não meros seguidores de um destino pré-traçado. Toda essa proximidade com a raça humana ensejou ciúmes em Zeus, desconfortável com essas atitudes de Prometeu, que começou a crer em estar sendo traído pelo nosso personagem de hoje, o Prometeu. Então Zeus ficou meio tenso com as atitudes de Prometeu e ficou indignado com aquilo. Mais uma que o Prometeu vai aprontar a partir de agora. Ele matou um boi, sacrificou um boi, dividiu em duas partes, enrolou em tiras de couro, uma maior só com gordura e ossos, olha que beleza, só com gordura e ossos, e outra menor com a carne propriamente dita, e foi a Zeus oferecer-lhe uma parte. Prometeu, sabendo do caráter do Zeus, o deus dos deuses, ofereceu primeiramente a parte menor, a que continha carne, saborosa. Mas Zeus, não, essa eu quero a maior. E pegou a que tinha gordura e ossos, olha que maravilha. E quando, mais tarde, ele se apercebeu que tinha sido enganado, enfureceu-se e tirou da humanidade o domínio do fogo. Castigo divino ou simplesmente mais uma lição pedagógica para corrigir a humanidade.
Tem algumas aí atrás. A expulsão do Éden, do paraíso, Sodoma e Gomorra, a destruição da Torre de Babel, o dilúvio do Noé e, por fim, para não nos alongarmos muito, as pragas impostas ao Egito. Prometeu, então, rouba o fogo do Olimpo para restituir à humanidade o conhecimento, o reger dos seus destinos, do seu livre-arbítrio, garantindo, assim, o poder de dar-lhes supremacia sobre todos os demais componentes da vida na Terra. A partir daí, evidente que Zeus não gostou outra vez da atitude de Prometeu e decide amarrar-lhe no alto do Monte Cáucaso durante 30.000 anos. Período esse em que teria o seu fígado devorado diariamente por uma águia. Mas, como ele era imortal, esse fígado se regeneraria durante a noite e no dia seguinte a águia estava lá presente para comer mais um pedacito do fígado do Prometeu. Quem libertou Prometeu desse castigo foi Hércules, que matou a águia e substituiu Prometeu pelo centauro Quiron. Zeus, por fim, julgou-se satisfeito com o castigo imposto, infligido a Prometeu, e tornou imortal. E assim Prometeu encerrou a sua vida de uma forma como nós todos haveremos de encerrar, de uma forma humana, digamos humana, uma forma serena. O cara, quando vai embora, sempre é sereno, às vezes, não? Enfim, tiramos que Prometeu teria sido, percebam agora onde eu quero chegar e onde eu pretendo lhes levar a refletir. Tiramos então que Prometeu teria sido um Jesus mitológico, que sua tentativa de dar à humanidade uma nova maneira de agir, de pensar, ainda que de forma quase suicida, ou como ele, Prometeu, antevia as coisas, como seu próprio nome significava, teria sido depois uma grande epifania a nos orientar. Vejam, muitas vezes podem parecer, algumas pessoas próximas chegaram para mim: ô Carlos Toschi, você não está inventando muito nas suas analogias? Não. Talvez eu tenha o defeito de pensar. Enfim, eu os convido a pensar, não só a pensar, como a refletir também. Se quiserem, por favor, participem. Entrem nos eventuais comentários que queiram, façam, critiquem, elogiem, se puderem, se tiverem gostado, enfim. Mas, enfim, participem. Isso é o que nos faz crescer cognitivamente, intelectualmente e, principalmente, na forma espiritual de sermos. Eu lhes desejo dias felizes, doravante, cada vez mais felizes, porque nós o merecemos, nós temos o fogo divino que nos alimenta, nós somos uma parcela ínfima, mas somos uma parcela ínfima da criação divina. Que Deus Pai nos acompanhe hoje e sempre, e lhes desejo tudo de bom. Por favor, se tiverem gostado, deem um like onde acharem conveniente aí, e até outra vez, até semana que vem, se Deus quiser. Tudo bom? Tchau, tchau.